Olá, começa agora o Ateliê de Negócios. Aqui a gente mostra empreendimentos com produção manual ou artesanal. É a economia criativa ganhando espaço e sendo difundida com a exclusividade que merece. E a gente recebe o Bruno Lira, analista do Sebrae Goiás. Mas antes, vamos falar sobre o Ale Atelier, que é uma empresa que produz berços e quartos de bebê em Goiânia. A responsável é uma empresária, empreendedora, estudiosa e autodidata em desenhos de interiores, a Alessandra Pinheiro. Eu soube pela produção que ela faz coisas lindas. Então, vamos parar de falar e conhecê-la. Ale Atelier na minha vida é tudo. Para começar pelo meu nome, né? É a parte do meu nome que eu elaborei o nome da loja e ela faz parte de mim, ela já está dentro de mim, ela já faz parte da minha história. O meu nome é Alessandra, eu já tenho 40 anos e a minha profissão é o que eu mais gosto. Eu sou, além de empresária, eu sou pedagoga, me especializei em educação infantil, projetos lúdicos e atuo nessa área. Um berço ideal para um bebê hoje, como que a mamãe tem que escolher? De acordo com as especificações do Inmetro, algo que vá de encontro não só pelo gosto, pelo design, mas também a sua funcionalidade, porque a segurança e o conforto do bebê, ele tem que ser em primeiro lugar. Esse meu interesse por trabalhos manuais, por todo esse mundo que a Ale Atelier desenvolve hoje, já veio praticamente de infância. Os meus pais, eles têm habilidade, na minha família tem pessoas que desenvolvem, que são artistas também, e eu tenho muito orgulho disso. E já é nato, praticamente autodidata e vem comigo desde criança. Eu lembro que quando criança eu já desenvolvia projetos, vendia na escola tapetinho, roupinha de cama, de bercinho, tudo de boneca e vendia na escola, porque isso já me dava prazer desde a infância. A Ale Atelier, ela oferece tudo relativo a quartos de bebê e criança. Então chegou na nossa empresa, chegou na nossa loja, vai ter todo um acompanhamento, todo o desenvolvimento do projeto. Nós damos todas as ideias quanto à disposição dos móveis, o que colocar, o que não colocar, qual parede decorar, se põe um papel de parede, se não põe, se vai caber todos os móveis, porque isso também é muito importante, se cada objeto que colocar no quarto vai ficar de uma forma bem disposta e prática, porque no dia a dia a mãe vai precisar disso também. Ou seja, a nossa empresa ela envolve tanto a parte de consultoria quanto a parte de execução, porque além de vender os móveis, nós vendemos aqui sonhos. Então a mamãe pode chegar aqui, nós vamos sonhar junto com a mamãe e com o papai e desenvolver o melhor projeto para o quartinho, com a melhor disposição, devido à cor, ao tema, os móveis que combinam, um papel de parede, uma boneca, um urso, uma decoração, um quadro, tudo coordenado, feito de forma personalizada, porque nós que damos o acabamento nas peças, nós que personalizamos tudo e deixamos ao gosto da mamãe e do papai entrar no quarto e se alegrar, se encantar, chorar, ter muito prazer na hora de entrar no quarto. E é a nossa maior realização também, poder fazer parte de história e entrar na casa do cliente e ver no rosto dele aquela alegria de um trabalho bem feito, de um dever cumprido. A minha experiência, tanto em pedagogia quanto design de interiores, me ajudam de uma forma grandiosa. Por quê? Eu sou, além de design de interiores, também sou pedagoga. Trabalhei muitos anos com criança, sempre desenvolvi nas escolas projetos lúdicos, projetos educativos que visavam não só a educação, mas também o desenvolvimento cognitivo através de brinquedos, através de acessórios e elementos que desenvolvessem as suas habilidades.
Então tudo isso, quando eu vou colocar dentro de um quarto, eu penso que pode estar desenvolvendo certas habilidades que uma pessoa que só é ou arquiteto ou designer não vai ter esse conhecimento a mais. Então tudo isso de uma forma bem natural, a gente já procura colocar esses elementos dentro do quartinho, visando até mesmo na elaboração das cores, em cada peça ou um quadro, para poder desenvolver o cognitivo também e a habilidade da criança. Em relação a cursos de capacitação, o que eu procuro? Eu procuro sempre estar pesquisando todas as tendências, tanto dentro do Brasil quanto fora. A gente viaja muito, procura tanto elementos históricos nas nossas raízes, porque tem muitos elementos também no próprio Brasil, igual quando a gente vai desenvolver algum projeto do Cerrado, tem muitos elementos que a gente pode estar trazendo sim, mas também trazemos novidades de fora, porque tem tendências europeias e americanas que nós também trazemos esses elementos e desenvolvemos projetos em cima disso. O meu primeiro pedido, eu lembro com tanto carinho, nós éramos numa loja pequenininha, ainda num setor mais afastado, e a cliente e eu sempre me posicionei, sempre mostrei algo que eu realmente sempre soube fazer, porque artesanato é minha vida, o empreender sempre foi algo que estivesse assim no meu sangue. Então foi com muito carinho que quando a cliente chegou da primeira vez e que queria realizar um sonho de ter um quartinho montado, na época ainda eram cerquinhas que nós colocávamos como border na parede, umas cerquinhas de madeirinha com biscuit. E toda essa parte de marcenaria fazia no fundo da minha casa, porque na época ainda não tinha toda uma estrutura. Então nós começamos ainda dentro, no fundo de casa, era na frente, mas a gente se fala fundo. E com isso foi ganhando gosto, o cliente amou quando viu o resultado, nós também adoramos e isso ficou guardado na memória. Mas antes mesmo de ter feito o primeiro quarto para cliente, eu tinha feito já o quartinho para o meu filho, que com o nascimento dele, eu falo nós porque o meu esposo, ele sempre me deu muita força, sempre esteve do meu lado, então desde o nascimento do meu filho, a gente já sonha com esse mundo e eu tenho todo o apoio dele, ele sempre foi uma âncora nesse meu caminhar. O meu público, os meus clientes, em sua maioria são gestantes e mamães. Eles hoje vêm através muito por redes sociais e eu tenho uma gama extensa de clientes que já fizeram um quartinho conosco e nos indicam. E esses clientes que são por indicação, são clientes assim, praticamente com 90% da venda feita. O que vai julgar é muito pouca coisa para não existir essa venda. Mas por quê? Porque o cliente já confia no nosso trabalho e teve um ótimo feedback. E a nossa preocupação em entregar um serviço de qualidade é grande justamente porque, por mais que a cliente tenha apenas um bebê e não vá fazer o quarto novamente, mas ele pode ter uma prima, pode ter uma amiga, pode ter uma vizinha. E se ele falar bem de nós, ele vai ter uma sementinha plantada de que eu vou conhecer a Ale Atelier. É ali que eu vou realizar o meu sonho e eu vou fazer o quartinho do meu bebê. Desde o início, nós trabalhamos com um público infantil, porque é algo que você direciona mais. Tanto é que se você colocar algo para casa, acaba que tira um pouco do seu norte, tira um pouco do foco, e o meu foco realmente é essa parte de poder lidar com o universo encantado que é
a decoração de um quarto, a mamãe entrar e sentir aquele prazer enorme de ver as coisinhas todas no lugar, uma bonequinha, um ursinho, o berço, o kit de berço combinando com os detalhes dos quadros. Então esse é o nosso encanto mesmo, já foi o nosso foco desde o princípio. Um cliente, para ter um norte de como vai escolher um tema, nós buscamos fazer toda uma entrevista a priori, perguntando a respeito de cor, o que ele mais gosta, se ele já pesquisou, já olhou alguma foto. Hoje em dia tem muitos locais onde você pode fazer pesquisas. A mãe, quando já descobre que está gestante, ela já começa a se identificar com alguns elementos e a gente nessa primeira entrevista busca identificar esses pontos que vão ajudar a nós desenvolvermos também algo que ele mais se identifique. Temos alguns temas já formados que são os queridinhos por época, tipo safari, jardim encantado. Tem os carros-chefes, mas nós gostamos mesmo daquele personalizado que vai ficar exclusivo, por mais que seja o mesmo safari, mas ele sempre vai ter um elemento diferenciado que vai fazer com que cada quarto, com que cada projeto fique a identidade da mamãe e do papai e se torne exclusivo. Hoje a nossa produção ela é feita da seguinte forma: nós temos toda uma parte que desenvolve o projeto do quarto, nós fazemos toda a questão de layout para saber como que ele vai ficar, desenvolve cada detalhe do quarto para a mamãe sonhar até mesmo junto com a gente e saber o que ela vai receber, o que ela está comprando. Então temos todo um processo de marcenaria, pintura, acabamento das peças, nós temos confecção, muita coisa também tem fornecedor, igual os móveis, nós temos fornecedores, até fornecedores exclusivos, porque tudo isso precisa de indústria, com o selo do Inmetro, a nossa empresa é toda regulamentada, anda dentro das conformidades, porque quem mexe com coisa para bebê tem que ter uma certa segurança. Mas a parte decorativa, a parte artesanal, nós desenvolvemos toda ela com muito carinho, com muito amor em cada peça, uma preocupação até com uma posição de uma renda, um tecido na hora de usar, se ele vai causar algum tipo de alergia ou não, se aquele tecido é confortável para estar colocando em contato com a pele do bebê, porque todas essas informações são muito importantes, são critérios que uma mãe que preocupa com o conforto do seu bebê vai ficar atenta sim, procurando aliar não só a beleza, mas também com a funcionalidade. E nossa empresa faz tudo isso, a gente preocupa em trabalhar só com tecidos de qualidade, com matéria-prima sustentável. Então tudo isso a gente tem essa preocupação sim e nós desenvolvemos hoje com muito carinho. Ai, as ideias criativas para minha profissão, meu Deus, eu acho que eu nem durmo. A minha vida, eu até me emociono, desculpa. A minha vida é isso aqui. Pra Ricorda, é de verdade. Eu vivo disso, eu olho para uma coisa, eu olho por, às vezes, um pallet que está na rua, eu já vejo alguma peça útil, eu vejo um tecido, eu já fico fazendo combinações com ele, eu já fico querendo fazer tudo quanto é tipo de peça, só do fato de olhar para algo, aqui as ideias já afloram. Isso aí para mim é de uma tranquilidade tão grande que a pessoa nem dorme. Quando é de madrugada, acorda. O cérebro falando, eu vi tal coisa, vamos fazer isso? E eu fico doidinha para chegar no outro dia, para estar com
com as minhas matérias, com os meus materiais, com os meus recursos para estar desenvolvendo aquilo que passa na minha cabeça, que passa nas minhas ideias. Mas é tanta ideia que não dá tempo nem de fazer um pouquinho delas. Como é inspirador ver alguém que encontra uma identificação tão mágica com o próprio negócio. Aí é aquela história, com o Ale Atelier, a Alessandra não trabalha um dia sequer. Não é trabalho, é puro lazer, entretenimento. É realmente lindo o trabalho. Bom, a gente faz uma pausa agora e volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, para conversar com o Bruno Lira, ele que é analista do Sebrae Goiás, sobre o modelo de negócio, as nuances de um empreendimento desse tipo, se é um bom nicho de mercado e o futuro, como pode ser. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí. No primeiro bloco, nós conhecemos o empreendimento Ale Atelier, localizado em Goiânia e que tem como empreendedora a apaixonada Alessandra Pinheiro. Ela desenvolve berços e belíssimos projetos de quartos de bebê que, além do bom gosto, devem ser funcionais para as mamães. E eu converso agora com o Bruno Lira, analista do Sebrae Goiás, que vai nos falar sobre as impressões do negócio Ale Atelier. Bruno, seja muito bem-vindo ao canal Empreender, ao programa Ateliê de Negócios. Prazer, Bruno, é uma honra, um prazer imenso estar aqui, um prazer a todos os telespectadores que estão assistindo a gente aqui hoje. Espero contribuir muito com a nossa conversa. É muito comum, né, Bruno, um modelo de negócio desse como o Ale Atelier, né? Qual é a sua avaliação sobre esse negócio, dessa família, né, dessa pessoa, desse empreendedor voltado aí para as famílias que estão de fato recebendo mais um integrante muito especial? Maravilha, Bruno. Bom, a minha avaliação que eu faço é com relação a esse nicho de mercado. Né? Esse mercado é um mercado muito em potencial. Por quê? Quando a gente fala no mercado de bebês, tanto de moda, de artigos para bebê, qualquer coisa relacionada ao bebê, o mercado tem crescido bastante. E o Ale Atelier, ele tem um diferencial competitivo muito grande, muito forte, que é principalmente essa personalização, de entregar coisas personalizadas para o cliente, né? Trabalhando a questão do sonho desses pais, dessas mães, que buscam essa individualidade, essa personalidade do que eles procuram. Então, é um negócio que tende a ter muito sucesso se for bem trabalhado, se for bem estruturado, ao longo já tem muitos anos de existência. E a tendência é que, como esse mercado tem crescido bastante, continue crescendo cada vez mais, só que sempre se adaptando às mudanças que o mercado vem apresentando, vem oferecendo. Ou seja, é importante, né, Bruno, o empreendedor ele acompanhar de fato as tendências do mercado, né, acompanhar as novidades do mercado para não ficar para trás, né? Exatamente. A gente costuma até falar que a inovação hoje ela não é algo superficial e não é algo difícil. É algo que precisa ter na empresa uma condição de subsistência para as empresas. Então, o negócio sem inovação tende a estar atrasado no mercado, porque o mercado está mudando muito rápido, muito forte. Então o mercado tem que se adaptar e a inovação não tem que ser algo caro, não tem que ser algo, inventar algo novo, fora da realidade da empresa, inventar de novo a roda. Pode ser algo, uma adaptação, uma melhoria em algum produto, em algum processo, em algum método de marketing. É algo muito mais simples do que os empreendedores pensam e imaginam. E essa criação, né, de produtos personalizados foi a grande jogada, a grande sacada, né, que a Ale Atelier teve, né, para de fato se diferenciar dos concorrentes, né, Bruno? Exato, a Ale Atelier teve essa... todos os negócios eles precisam ter um diferencial competitivo. A Alessandra entendeu que o negócio dela ela poderia se diferenciar do mercado com essa personalização. E ela consegue oferecer isso de forma muito lúdica, de forma muito clara. E é bem trabalhado, o trabalho muito marketing em cima disso, porque é algo que é uma carência no mercado. Hoje, por exemplo, mercado de artigos para bebê, de mouse para bebê é muito competitivo.
muito por causa das grandes empresas, muito por causa da internet. Você consegue encontrar móveis, berços, móveis para bebê na internet de forma muito fácil, em grandes varejistas. Porém, ela entendeu que muitos pais, muitas mães têm essa necessidade de ter algo para eles, para o bebê deles. Então ela apostou nisso e investiu e está crescendo. Então todo negócio tem que entender, principalmente o seu nicho de mercado que ele está inserido, as necessidades do seu cliente nesse mercado, e aí com relação a isso, criar um diferencial competitivo. O da Alessandra foi esse, né? Pensar nessa personalização fez com que ela tivesse sucesso, e a personalização hoje é um dos principais fatores que trabalham, que as empresas podem trabalhar quando em questão de diferencial competitivo, né? Agora, quando você fala, né, Bruno, entender o mercado, a necessidade do cliente, do consumidor, isso são pontos que o empreendedor ou a empreendedora deve tomar lá no início de quando já está começando a criar o próprio ambiente de negócio, né? A montar o seu próprio negócio, né? Exatamente. Uma coisa que a gente fala, a palavra-chave para início de qualquer negócio é planejamento. Sem planejamento, a empresa, né, não quer dizer que a empresa não vai conseguir chegar. Muitos empreendedores, eles empreendem por necessidade e acabam conseguindo empreender sem muitos controles, sem planejamento de onde quer chegar. Alguns acabam dando certo, mas quando você tem um plano de negócio bem estruturado, com seus custos bem definidos, as suas estratégias de marketing, quem que é seu cliente, quais as necessidades dele, você faz esse estudo prévio, você tende a ter melhores resultados, você tende a conseguir entregar exatamente o que o cliente precisa. Então, se o empreendedor tiver esse planejamento prévio, investir esse tempo planejando, né, muita gente acredita que fazer um plano de negócio é muito caro, fazer um plano de negócio envolve muito tempo, gasta muito tempo, mas a verdade é um investimento que ele está fazendo no futuro, porque ele consegue manter o negócio dentro dos padrões, dentro do que ele espera por mais tempo, e consegue perpetuar esse negócio por mais tempo. Além do nicho de mercado, Bruno, que a Alessandra apostou, que ela escolheu, e claro, além da personalização dos itens, desses produtos, que outro ponto você destacaria como forte do negócio da Alessandra? Um ponto forte do negócio dela, por observar a história dela, por observar as redes sociais dela, é o marketing que ela faz, que a gente chama de um marketing muito emocional. Hoje, o cliente ele tem uma necessidade de se sentir atraído, de se sentir emocionado. Então, uma vertente do marketing é essa do marketing emocional, que ela mostra a reação dos clientes, ela tem todo esse apelo afetivo. A história dela já traz isso, já agrega muito para a empresa. E ela conseguir trabalhar esse marketing emocional, esse marketing afetivo, de uma forma muito clara, muito dinâmica, é um dos principais diferenciais dela, né? Hoje ela tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. A loja dela é uma das principais referências, tanto pela personalização, quanto pela qualidade dos produtos. E ela consegue atingir, né, o emocional dos clientes trabalhando esse marketing, né? E isso é um diferencial que pode ser trabalhado em qualquer tipo de negócio. É verdade, Bruno, até porque a gente sabe que ela lida com sonhos, né? Sonhos de pais, de famílias, né? E isso garante muito valor agregado, né? Agora, o quanto cobrar? Como é que seria aí? Como é que o empreendedor pode e deve definir um preço para esses produtos? No caso da Alessandra, esses produtos personalizados. Perfeito, Bruno, ótima pergunta. E aí eu vou começar respondendo, diferenciando o preço de valor. O preço é o que o cliente paga, o valor é o que ele recebe. E aí, quando um empreendedor for vender alguma coisa, ele tem que sempre focar no valor que ele vai entregar para aquele cliente. E toda empresa ela existe para resolver um problema de um cliente, para resolver o que a gente chama de uma dor de um cliente. Então, a Alessandra ela não vende o berço em si. Ela vende um bem-estar para o bebê, ela vende um sonho para os pais, ela vende uma série de fatores agregados a esse produto. Não é o produto em si, é o que ela entrega de valor. E aí o preço, muita gente, né, como a gente tem muitos concorrentes no mercado, acaba tendo muita competição com relação ao preço. Mas seu preço é um pouco mais alto que o da concorrência e tudo. Só que o empreendedor ele tem que focar na entrega de valor.
Só que quando ele for definir o preço, primeiro, claro, obviamente ele tem que entender os custos relacionados ao negócio. Tem que entender qual é o custo de produção, qual é o custo de manutenção do negócio, seus custos fixos, seus custos variáveis. O empreendedor ele tem que ter definido o prolabore dele e também tem que definir os custos de pessoal, o que ele vai, os investimentos em marketing. Determinado todos esses custos, o empreendedor ele consegue calcular o que a gente chama de margem de lucro. Ele aplica essa margem no preço do produto e ele consegue vender. Só que aí o preço do produto ele diferencia do valor. A partir do momento que ela define um preço ideal, que ela consiga ter um lucro esperado naquele produto, ela começa a criar formas de entregar o valor que o cliente espera. Então sempre ter essa definição, sempre ter essa ideia de que o cliente ele busca o valor. Até porque, né, Bruno, a gente sabe que essa demanda por móveis, por quartos de bebês só cresce no Brasil, né? E como é que esses fatores acabam aí afetando a oferta e os preços desses produtos? Ótima pergunta. Com relação, realmente o mercado ele tem crescido bastante porque a demanda tem crescido bastante. Hoje em dia, né hoje nascem bebês assim, comparado a alguns anos, uma quantidade muito maior e muito mais acelerada. E os pais, né, por entenderem, é um sonho que eles estão realizando. E aí muita gente fala, mas o bebê não vai lembrar disso, o bebê daqui a pouco ele vai crescer, não vai usar mais aquilo. Mas é um sonho que os pais estão realizando para os filhos dele. E o mercado ele tem ficado muito competitivo, porque a gente tem novas formas de se vender na internet. Tem o dropshipping, que é você comercializar produtos sem ter um estoque, né? Você comprar você ser um intermediário entre a loja que vende e o comprador. Então, isso gerou uma facilidade. Tem dentro desse mercado de artigos de bebê, tem um nicho que está crescendo bastante, que é o aluguel de berços, aluguel de andadores, que a assinatura, né, ou aluguel ou assinatura, que tem crescido bastante também. E aí o empreendedor ele tem que entender quais são essas tendências, o que está acontecendo no mercado, porque realmente o mercado tem sim ficado mais competitivo, porque o consumidor tem sim ficado mais exigente. Só que a gente entendendo quais as necessidades e onde que eu consigo atuar e me diferenciar do meu concorrente é o caminho que eu tenho que seguir. Perfeito, ótimas dicas aí do Bruno Lira, ele que é analista do Sebrae Goiás. Bruno, quero agradecer aqui a sua participação com a gente no programa Ateliê de Negócios aqui do canal Empreender. E eu que agradeço imensamente, Bruno. O Sebrae está à disposição, o Sebrae está de portas abertas. O que vocês precisarem, tem sempre um ponto do Sebrae próximo a vocês. Então, busquem orientação, caso vocês queiram fazer um plano de negócios, caso vocês queiram entender quais as dores, as necessidades dos clientes de vocês. Não façam, assim, a gente costuma falar que se você fizer sozinho, você chega mais rápido, mas se você fizer com ajuda, você chega mais longe. Então, procure ajuda, o Sebrae está à disposição e eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Bruno, muito obrigado aqui mais uma vez. Eu que agradeço, um abraço. E para você de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Espero que a história de hoje tenha trazido inspiração para o seu projeto. Até o próximo Ateliê de Negócios.